já queimado no meu coração há alguns dias. Eu ministrei essa palavra na semana passada, na igreja da Fraga Maia, e eu quero trazer essa palavra ao seu coração hoje, em nome de Jesus. O tema dessa mensagem é: o milagre está na próxima milha, amém? Repita comigo, diga: o milagre está na próxima milha, amém? Glória a Deus. É interessante que tudo na nossa vida requer de nós esforço, irmão. A Bíblia vai dizer que até em buscar a Deus, a gente precisa nos esforçar para buscar o Senhor. A gente precisa... Deixa eu ver se esse daqui está melhor. Tá bom para vocês aí? Tá bom? Vou ver se fica melhor para mim algum desse. Ei, tá melhor ou tá pior? Tá melhor? Tá melhor para mim também. Então, a Bíblia, ela nos aconselha, irmão, a perseverarmos. O grande segredo, muitas vezes, não está em começarmos as coisas, mas o segredo está em continuarmos as coisas. Eu tenho certeza que você que está aqui já começou muitas coisas na sua vida, mas não continuou. Quem sabe você começou uma dieta, mas parou no meio do caminho. Falou com Deus em janeiro que você ia ler a Bíblia toda e você desistiu quando chegou em Levítico. Quando viu aquelas repetições de nomes, você falou: não, não vou mais não, vou parar. E você parou no meio do caminho. Quem sabe você fez um compromisso com Deus de ter um tempo devocional todos os dias, mas você parou também no meio do caminho, porque o difícil na nossa vida nunca vai ser continuarmos algo. O difícil na nossa vida é permanecermos naquilo que nós tratamos, naquilo que nós falamos diante de Deus e diante dos homens, né? Começar é muito fácil, por isso que a Bíblia fala que melhor é o final das coisas do que o início delas. Ninguém é conhecido pelo seu começo, todos são conhecidos pelo seu final. Você não conhece o cara que tentou inventar a lâmpada, mas você conhece o cara que inventou a lâmpada. Você não conhece o cara que tentou inventar o avião, mas você conhece o cara que inventou o avião. Então você vai conhecer aquele que termina, aquele que começa, mas aquele que termina, aquele que vai até o final. E assim é na nossa vida. E nós temos vivido num tempo onde as pessoas são difíceis de terminar as coisas. Elas começam a leitura de um livro e param na metade. Quem tem livro na metade que não terminou de ler, levanta a mão. Eu tenho vários. Por quê? Porque o difícil às vezes não é você começar a ler o livro. Você até começa, né? Você até permanece lendo aquele livro ali durante um tempo, mas você para no meio do caminho, você para no meio... Não é nada. Você para... Meu Deus. Tá vendo essa... Não tá passando daqui. Então você para no meio do caminho, você para no meio da trajetória, né? Mas é interessante que quando você vai além do esperado, você também tem resultados além do esperado. Assim é na academia, quando você começa a malhar, né? Quando você começa a se dedicar. Quando é que o músculo cresce? Quando você coloca ele ao esgotamento, que ele já não aguenta mais. Então, quando ele não aguenta mais, ele começa a crescer, né? Então, assim é na nossa vida, quando nós perseveramos, quando nós caminhamos além, obrigado, irmãos, além daquilo que é esperado, né? Eu tenho um exemplo esses dias que eu estava correndo, eu falei: não, eu vou correr 4 quilômetros direto, vou correr sem parar. E quando eu cheguei no primeiro quilômetro, a vontade que me deu foi de parar. Eu falei: eu vou parar, não vou mais, né? E eu decidi continuar. E quando eu continuei, quando deu 1,5 km, eu já não estava mais cansado. Aquele cansado tinha ficado lá atrás. Então isso é a prova de que quando você vai além do esperado, você se sente melhor. Você se sente mais vivo, né? E a Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 5, versículo 41, olha o que diz o texto bíblico. Diz assim: se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2, né? É interessante esse texto porque na época de Jesus, um soldado romano podia obrigar alguém a carregar um peso para ele durante 1 milha, sabe? Mas não poderia caminhar 2 milhas. Ele era obrigado a caminhar 1 milha, era obrigado
a ir naquela milha levando aquele peso. Ou seja, o soldado romano poderia chegar para você no meio da sua trajetória e pegar você e falar: eu quero que você carregue esse peso 1 milha. Mas a partir dali, aquele homem estava desobrigado de fazer aquilo. E Jesus surpreende as pessoas aí em volta, e ele diz assim, ele diz: se alguém te chamar para ir com ele 1 milha, vá com ele 2. Ele está dizendo assim: vá além daquilo que te pede. É interessante que os melhores funcionários de uma empresa, eles são aqueles que vai além do que é pedido para ele, né? Quantas vezes eu já trabalhei com seleção, irmão, durante 18 anos da minha vida. E quantas vezes no momento de uma entrevista, ou no momento de uma dinâmica de grupo, a gente via, e o que a gente mais percebia nas pessoas, para contratar aquelas pessoas, eram aquelas que iam além daquilo que estava sendo pedido. Por quê? Porque isso demonstrava que aquela pessoa estava disposta a aprender, ela era uma pessoa ensinável, era uma pessoa que não ia desistir no meio do caminho. E muitas vezes é isso que tem acontecido conosco, amém? Nós vamos além, nós vamos apenas aonde nos é proposto, nos é pedido. Olha, eu quero que você vá ali e pegue ali um copo d'água. O cara traz um copo de água, mas o cara traz a garrafa de água, porque a água pode acabar. Você entende o que eu estou falando? Olha, eu quero que você vá ali e faça um jantar para tal pessoa. A pessoa vai lá, faz um jantar, mas ele também faz uma sobremesa. Ele está indo além daquilo que está sendo pedido, né? E quantas vezes nós fazemos apenas aquilo que nós somos obrigados? Mas entenda algo poderoso nessa noite: o milagre está no além. Está no além daquilo que você está fazendo. Você vai provar de coisas maiores em Deus quando você começar a fazer e caminhar em coisas maiores com Deus. Muitas vezes nós não acessamos tantos ambientes da nossa vida porque nós ficamos apenas naquilo que nos é obrigado, apenas aquilo que nos foi pedido. E isso é um grande problema no meio cristão, porque isso te coloca em um lugar de mediocridade. E mediocridade não é uma palavra feia. Mediocridade significa ser mediano, ou seja, fazer apenas aquilo que lhe foi proposto e aquilo que foi pedido. Então Deus, ele nos chama, quando ele chega nesse texto, e ele diz: se alguém te chamar para ir 1 milha, vai com ele 2. Ele está nos chamando para ir além. E eu vejo na palavra de Deus pessoas que foram além, Daniel. Foram pessoas que provaram do milagre de Deus. Eu quero dizer para você que aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, ela foi além dos problemas dela e conseguiu transpassar uma multidão e tocar em Jesus. O cego Bartimeu, ele conseguiu gritar mais alto, e por causa do seu grito mais alto, ele foi atendido a sua oração, aleluia. E muitas pessoas provaram de milagres porque elas foram além daquilo que estava proposto para ele, além daquilo que estava sendo colocado diante dele. Então, se você quer caminhar em um caminho de milagre, Deus está te chamando para você passar da milha que lhe é proposto. Deus está lhe chamando para você passar apenas daquilo que você é obrigado a fazer. Colossenses capítulo 3, versículo 23, vai dizer: tudo o que fizerem, façam de todo o coração. Tudo que vocês fizerem, Colossenses 3, 23, tudo que vocês fizerem, façam de... Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para com os homens. A Bíblia está nos dizendo que nós precisamos empenhar o nosso coração naquilo que nós estamos fazendo. Nós precisamos empenhar o nosso coração naquilo que nos é proposto, amém? Seja das pequenas coisas ou das grandes coisas que Deus coloca nas nossas mãos, mas nós precisamos empenhar o nosso coração nisso, para o louvor da glória de Deus. Quantos estão me entendendo, amém? Por quê? Porque a próxima milha vai revelar coisas. E vai revelar, a primeira coisa que a próxima milha revela é a sua fé. Se você tem fé ou não. Se você tem fé para continuar. Se você tem fé para permanecer. Olha o que a Bíblia vai dizer em Hebreus, capítulo 11,
versículo 6. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. A Bíblia vai dizer: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Aleluia. Então isso é muito poderoso, irmão, nesse texto. Por quê? Porque a fé é você continuar sem ver. Você não precisa ver, mas você precisa continuar. A fé é você, irmão, dar um passo sem ver a escada, sem ver o chão. É você perseverar mesmo sem ter uma dinâmica do como as coisas estão acontecendo, sem ter um mapa. Fé é você acreditar como Abraão acreditou. Por isso que ele é o pai da fé. Quando Deus disse para Abraão: sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Perceba algo, irmão. Deus não disse para Abraão para onde ele ia. Deus não mostrou para Abraão para onde ele iria andar. Deus não mostrou nem a direção para Abraão. A única coisa que Deus disse para Abraão foi: saia da tua parentela, que eu te mostrarei. Ou seja, Deus ainda iria mostrar, mas Abraão continuou sendo obediente a Deus e tendo fé que no caminho Deus iria mostrar. E quem sabe você está aqui hoje à noite e tem faltado fé na sua vida para acreditar que no caminho Deus vai te mostrar aquilo que Ele tem para fazer, querido. Muitas vezes o que tem nos faltado é isso, sabe? Deus se agrada de quem não desiste. Eu nem sei se existe essa palavra, mas a gente deve ser indesistíveis. Chile ia gostar hoje de ver eu falando essa palavra aqui. Mas nós não podemos desistir nunca. E quantas vezes você tem desistido da oração que você fez, porque você ainda não viu o resultado? Você tem desistido, irmão, sabe, de algo que Deus te entregou na tua mão, porque você ainda não viu o resultado, irmão. Crente não vive de vista, crente vive de fé. Ele vive daquilo que ele crê, irmão. Então Deus vai te mandar, às vezes, você sair do meio da tua parentela, e Ele nem vai te mostrar o que Ele vai fazer. Ele nem vai te falar o que Ele vai fazer. Por quê? Porque isso vai gerar em você confiança. Como nós devemos, se a Bíblia vai dizer que nós devemos confiar no Senhor, como nós vamos confiar em algo que nós já estamos vendo? Como nós vamos confiar em algo que está tão à vista? Nós não confiamos. Confiar é quando nós, irmãos, mesmo sem ver, damos passo de fé. Tem uma ilustração que eu amo, falando de confiança, de um alpinista que subiu no alto de um monte, sabe? Ele escalou aquele monte, um monte muito difícil. E quando ele chegou lá no cume, perto do cume do monte, a corda, sabe, e o material de segurança dele se quebrou. E aí ele saiu pelaquela montanha abaixo, rolando. Aquela montanha tinha muitas árvores. E aquela corda dele se enrolou em uma das árvores. E ele ficou todo quebrado, ensanguentado, sabe, quase morto ali naquele lugar, enrolado nas cordas, sabe, e ele fez uma oração a Deus. Ele falou: Senhor, se o Senhor existe verdadeiramente, eu quero declarar que eu confio no Senhor, me salva desse lugar. Deus falou para ele, naquele momento: corte a corda. Ele estava num momento confortável naquele ambiente. Ele estava com a faca na sua perna. Fazia parte da sua indumentária. E ele poderia cortar a corda, mas ele não sabia o que estava abaixo dele. Ele não sabia se ele ia continuar caindo ou se ele iria parar. Ele não tinha essa certeza. Assim é a fé, irmão. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a convicção das coisas que se esperam, irmão. Fé você não precisa ver, irmão. Você precisa crer. Fé você precisa esperar, porque Deus é quem vai dar o resultado. Sabe o que aconteceu? Aquele alpinista foi encontrado a 1,5 metros do chão, morto, congelado naquela montanha. E tem muita gente que está sendo encontrado morto espiritualmente. Os sonhos estão mortos, sabe, os desejos estão mortos. Não é porque Deus não quer agir, é porque não tem coragem de cortar a corda.
não tem coragem de dar um passo de fé. Então fé é isso, é o que o texto está dizendo para mim, para você, aqui nessa noite. Deus se agrada daquele que não desiste. Eu não sei se você já passou por um momento em que você precisou continuar, mesmo sem entender. É uma música do Thales, que ele fala, mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo quando tudo, parece que não tem sentido, eu continuo, eu escolho confiar no Senhor, irmão. Então, a próxima milha vai revelar a sua fé, vai revelar se você verdadeiramente confia em Deus. É muito bom nós estarmos aqui nessa noite, irmão, na igreja, é muito bom nós estarmos nesse ambiente confortável, para a comunidade de esperança, aqui, quem sabe, nesse momento é a nossa primeira milha, ou seja, a igreja é nossa, o templo é nosso, sabe, nós não pagamos IPTU, glória a Deus por isso. A gente está aqui, a igreja é isenta desses impostos. Como é bom, a gente já tem uma cadeira boa, a gente tem ar-condicionado, a gente está terminando o berçário das crianças, temos lojinha, temos lugares legais, temos sala de reunião, temos gabinete, temos tanta coisa aqui nesse lugar. É a primeira milha, mas como é difícil, quem sabe, nós pagarmos o terreno. Porque o terreno é a próxima milha. E nós precisamos colocar fé nisso. Nós precisamos colocar crença nisso, nós precisamos dizer para Deus, eu confio no Senhor, mesmo em momentos difíceis. Eu confio no Senhor, mesmo quando a porta se fecha. Eu confio no Senhor, mesmo quando eu recebo um não. Eu confio no Senhor, porque o Senhor é o meu Deus, e eu quero caminhar, e eu quero provar dos milagres de Deus que estão na próxima milha, meu irmão. Eu quero provar dos milagres de Deus que estão além daquilo que é obrigação, além daquilo que eu vejo. Eu quero provar desses milagres. A próxima milha vai revelar para mim e para você, irmão, sabe, vai revelar a nossa fé. Mas em segundo lugar, a próxima milha vai gerar um crescimento na sua vida. Porque existem coisas na sua vida que você não vai, irmão, não vai viver na primeira milha. Olha o que diz em Romanos capítulo 5, versículo 3. Romanos, capítulo 5, versículo 3. Porque antes de ser... Romanos, capítulo 5, versículo 3. Olha lá, botou lá? Diz assim o texto. Não só isso, mas também nos gloriamos nas... E por que você reclama da tribulação? Não estou entendendo porque você está reclamando da tribulação na sua vida. Você está murmurando, você está dizendo que ninguém te ama, ninguém te quer, que o mundo está contra você, né? Está até acreditando, pastor, está até acreditando em karma. Fala assim, esse é meu karma. E é crente, viu? É meu karma e é crente. Que karma, irmão? Não só isso, mas também nos gloriamos das tribulações, porque sabemos que a tribulação produz o quê? A tribulação te leva para a próxima milha, irmão. Isso aí está falando de você perseverar além daquilo que você já estava vivendo. Olha, eu quero liberar uma palavra para a sua vida. Deus vai te colocar em ambientes que você vai precisar perseverar, irmão. Porque crente só é formado nesse ambiente. Crente só é formado no lugar da perseverança, irmão. O cristão só é formado no lugar aonde a improbabilidade, aleluia, acontece, porque o milagre só precisa ser feito, irmão, num ambiente aonde o natural não resolve, é o sobrenatural que precisa resolver, não é aquilo que é palpável. Então Deus vai te colocar no caminho da perseverança, é verdade. Ele vai te colocar no lugar onde você vai olhar e falar assim, eu não tenho opção. Não, você tem uma opção sim. Você vai confiar no Senhor, aleluia. Porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas eles permanecem para sempre, aleluia. Então a Bíblia vai dizer, volta o texto, irmão, em nome da paz. A Bíblia vai dizer que nós nos gloriamos das tribulações, porque sabemos que a tribulação produz o quê? Perseverança. Continua o texto, versículo 4.
A perseverança, o que é que a perseverança vai fazer na sua vida? Ela vai fazer em você ter um caráter aprovado diante de Deus. Sabe o que a Bíblia está dizendo? É que a tribulação vai gerar na sua vida, sabe o quê? Você será uma pessoa verdadeira, você será uma pessoa de fé, você será uma pessoa que cumpre os seus propósitos, o seu caráter será ilibado, meu irmão. Você sabe por que tem crente mentiroso? Porque tem crente que não gosta de perseverar, porque tem crente que não gosta de passar por tribulação, e só a tribulação vai gerar em você um caráter aprovado. Por isso tem um bocado de gente sem caráter aprovado, irmão. Que dá palavra e não cumpre, que fala e não diz. Que o povo do mundo olha para vai ser crente igual a fulano de tal, que compra e não paga. Quero não. A culpa é de Deus? Não, a culpa é que ele não sabe passar pela tribulação glorificando a Deus, ele não sabe perseverar. Ele não sabe orar, ele não sabe ter uma vida com Deus. Então a perseverança vai gerar em mim um caráter aprovado diante de Deus. As pessoas vão olhar para você e vai dizer: ali está uma mulher de fé, ali está um homem de fé que não negocia os seus princípios, tem o caráter aprovado. Como é bom a gente chegar no lugar, irmão, e ouvir o testemunho de outro irmão, de dizer assim: aquele homem ali é um homem de Deus, aquela mulher é uma mulher de Deus, é um homem que não se dobra aos desejos desse mundo, aos prazeres desse mundo, às dificuldades desse mundo, um homem que não vai se dobrar, um homem que vai viver o que está escrito lá no livro, não muda não, deixa aí, viu? Que está escrito no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 15, diz assim: não ameis ao mundo, nem o que há no mundo, porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. O que é que a Bíblia está dizendo? Que eu não devo amar as coisas do mundo, mas aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Caráter aprovado, irmão, é você não amar as coisas do mundo. Caráter aprovado é você caminhar a segunda milha com Deus, irmão. É você abandonar o pecado. Olha para mim, a Bíblia vai dizer: aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que prostituía, não prostitua mais. Aquele que dava falso testemunho, não dê mais falso testemunho. É fácil? Não é fácil não, porque a carne quer que a gente faça. Mas se a gente viver no Espírito, irmão, a Bíblia vai dizer que nós vamos ter um caráter aprovado. Um caráter aprovado, olha o que diz: e o caráter aprovado vai gerar a perseverança. Volta lá no quadro. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado vai gerar em mim o que? Esperança. Quem é da esperança, levanta Deus, irmão. A esperança tem caráter aprovado, irmão, não posso fazer nada, porque o caráter aprovado vem antes da esperança, aleluia. Vamos lá, versículo 5 vai dizer assim: essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Então para de reclamar das tuas tribulações, porque na verdade aquilo que você chama de tribulação, Deus está usando como processo na sua vida, para transformar a sua vida de glória em glória, para o louvor da glória dEle, para transformar você à semelhança do seu Filho Jesus. Então, a próxima milha vai gerar um crescimento na minha vida, porque as dificuldades não são um fim, irmão. É um treinamento. É Deus nos treinando para coisas maiores. É Deus nos moldando para coisas maiores. É Deus fazendo, sabe, na nossa vida. Eu lembro da minha primeira mensagem, minha primeira pregação na igreja, irmão. Eu me converti com 16 anos de idade. Nós tínhamos um grupo de adolescentes no PIS, que é melhor de ligar, viu? Mas está vindo ali, Mike. Eu tinha 16 anos de idade, nós tínhamos um grupo de adolescentes da igreja, de 250 adolescentes mais ou menos. Era um culto de quinta-feira, e o pastor chegou para mim e falou assim: olha, nós vamos botar alguns adolescentes para pregar, eu novo convertido, e o pastor falou: Netinho, quinta-feira é você que prega. Eu falei: eu? Eu me lembro como se fosse hoje, minha mensagem, irmão. Foi lá no livro de Efésios,
Filipenses capítulo 1, versículo 6. Sabe? E aí eu fiz aquela mensagem toda em minha casa, botei as cadeiras lá, fiquei treinando, né, irmão? Porque tem que treinar. Você quer de qualquer jeito que a gente chega? Escrevi a mensagem toda, a mensagem estava toda escrita no papel, irmão. Sabe? Quem disse que quando eu subi no púlpito eu consegui ver alguma coisa da mensagem, irmão? Eu olhava e não via nada, a letra embaralhava. Nervoso, irmão, ó, quase tremendo. Pastor, o senhor ficou nervoso só esse dia? Não, eu fico nervoso até hoje quando eu subo aqui, irmão. Porque um homem que não sente frio na barriga quando vai anunciar a palavra de Deus é porque ele não tem mais o temor do Senhor. E nós sabemos que quem sobe e quem faz a obra aqui é Deus, para a glória dEle, para o louvor dEle. E nós não podemos ter a exaltação de dizer eu sei fazer, não, quem faz é Deus, irmão. Tem dia que eu faço a mensagem, eu falo, meu Deus, não tem nada. E às vezes aquela mensagem foi a melhor mensagem que eu preguei no mês. E aí o que acontece? Quando eu cheguei no culto na igreja, e eu preguei lá, e aí eu preguei, irmão, pregar é pregar. O pau estava naquela onda pentecostal, receba, você que quer receber oração, venha terminar a mensagem, venha cá, receba oração, vem aqui na frente, Deus tem um propósito na sua vida. E os adolescentes vinham chorando, irmão, pelo corredor. Um chorava de lá, chorava daqui, se ajoelhava, aquela coisa. Eu falei, deu certo. No meu coração era só o quê? Deu certo, deu certo. Meu pastor, quando pegou o microfone, ele falou assim, eu não sei se você entendeu o que Netinho quis pregar. Olha que balde de água fria ele jogou em mim, irmão. Ele disse, se você está aqui na frente é porque você quer mudança, vamos orar. E eu fui para casa com aquela coisa assim, eu falei, meu Deus, será que eu falei? Eu, na verdade, hoje eu entendo que eu não preguei nada com nada, eu sei. Eu não sabia onde eu estava, início, meio e fim, não tinha. Porque a pior coisa é você ter uma mensagem que não tem início, meio e fim. O cara fica conversando, não dá os pontinhos. Eu sou batista, irmão. Tem que ter pontinho, tem que ser arrumado, tem que ser desse jeito. E aí o cara, eu sei que eu não arrumei a mensagem. Na verdade eu arrumei, mas eu não consegui ler. Né? Eu já tenho um problema de visão, misturou com a nervosismo, embaralhou tudo. E aí eu não consegui ler direito ali. E aí... foi na força, irmão, mas foi o Espírito Santo que agiu naquele dia, viu? Vou te falar, ali a letra foi embora, mas o Espírito estava vivo, para a glória de Deus. Mas eu poderia ter parado naquele momento. Eu poderia ter dito assim, não, eu não vou mais anunciar, sabe? Mas Deus se agrada daquele que não desiste. Deus se agrada daquele que persevera. Então, quem sabe você, sabe, querido, já passou por muitas dificuldades, mas olhe para mim, toda luta tem o seu final. Toda chuva passa, toda nuvem vai passar, irmão. Aleluia, dificuldades não são o fim. As dificuldades são um treinamento na sua vida, para aquilo que Deus tem para realizar na sua vida, em nome de Jesus. O que você acha que Deus está tentando te ensinar na fase atual? É isso que você precisa perguntar. Essa próxima milha que eu estou caminhando aqui agora, o que eu estou aprendendo nessa próxima milha? Como eu estou aprendendo aqui nessa próxima milha? Amém? Glória a Deus. A próxima milha também ela vai atrair o sobrenatural. A primeira milha é o natural, irmão. É aquilo que é físico. É aquilo que eu consigo fazer, é aquilo que o meu braço pode fazer. Mas a segunda milha não. A segunda milha não é por obrigação. A segunda milha é para aquele que quer verdadeiramente provar de uma experiência com Deus. Sabe o que é a segunda milha? É quando você vai para o encontro com Deus e você está 6 horas da manhã, toca o sino. E aí você tem que acordar. Eita. De 7 da manhã até 1 hora da manhã no sábado. Essa é a segunda milha. É porque é na segunda milha que Deus se revela. É na segunda milha que Deus faz o milagre, irmão. E nós não compreendemos isso. Quem sabe você quer viver uma vida sem sobrenatural. O problema é seu. Não tem nenhum problema, fique na primeira milha, caminhe na primeira milha. Mas se você quer provar do sobrenatural de Deus, você precisa ir além. Você precisa sair daquilo que é obrigatório, aleluia. Olha o que diz em Lucas capítulo 5, versículo 4. Lucas capítulo 5, versículo 4. Olha o que vai dizer, tendo acabado de falar, Jesus tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas. Qual era a proposta? Deixa aí no texto que eu vou ler mais, viu?
Qual era a proposta de Deus aqui, dizendo para Simão, você precisa ir além. Águas mais fundas quer dizer o quê? É a água onde os pescadores não iam. Ele está dizendo assim, se você quer viver uma vida natural, você vai pescar onde você está pescando. Mas se você quiser algo sobrenatural, você precisa ir mais fundo. Você precisa ir além. Você precisa fazer mais. Você precisa se dedicar mais. Você precisa entregar mais. Você precisa fazer mais. É isso que o texto está dizendo. Fazer mais não quer dizer que você vai mudar Deus, você vai mudar você, irmão. Deus, ele continua o mesmo, ele é imutável, ele não tem nenhuma sombra de variação, mas quando você vai além, é você que está mudando, é o seu coração. Então o Senhor vai dizer, vá para a água mais funda e lance as suas redes para a pesca. Versículo 5, Simão Pedro respondeu, mestre, trabalhamos muito a noite inteira. Então quer dizer que aquele momento ali não era noite, já era dia, já tinha amanhecido. E pescador que é pescador sabe que que peixe se pega na madrugada. Mas Jesus está dizendo assim, a segunda milha, ela não trabalha com a lógica dos homens. Ela não trabalha com o entendimento dos homens. A segunda milha é o que o apóstolo Paulo ele vai dizer lá em 1 Coríntios, quando ele diz, a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. A segunda milha é onde o poder se revela. A Bíblia vai dizer que os discípulos, diz assim, Pedro disse, trabalhei a noite toda e nós não pegamos nada, não conseguimos. Mas porque és tu que está dizendo, olhe para mim, meu irmão, é Deus que está dizendo para você, vá além, vá mais fundo, conheça mais, ore mais, se entregue mais. Pedro está dizendo assim, porque o Senhor que está dizendo isso, eu vou lançar as redes. Por que ele está dizendo isso? Porque aquilo estava, irmão, totalmente contrário aos princípios de um pescador. Não pode pescar em águas profundas, não pode pescar quando amanhece, não pode, mas em cima da tua palavra eu vou fazer isso. Quem sabe é isso que você precisa fazer na sua vida. É parar de olhar as circunstâncias ao seu redor e começar a ver aquilo que Deus está querendo fazer em cima da palavra que Ele liberou para a sua vida, em cima da palavra que Ele ministrou para você, em cima daquilo que Ele liberou sobre você. A Bíblia vai dizer que Ele diz, eu vou lançar as redes. Tem um bocado de gente que não tem coragem, irmão, de ir para as águas profundas, que não tem coragem de andar a próxima milha, porque tem medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Olha o que diz o texto, versículo 6. Quando o fizeram, eles entraram no sobrenatural, irmão. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se romper. Você quer provar da abundância de Deus? Ela não está na primeira milha, ela está na segunda. Você quer provar do milagre de Deus? Ele não está na primeira milha, ele está na segunda milha. Você quer provar do sobrenatural de Deus? Ele não está na primeira milha, ele está na segunda milha. Vir para a igreja é bom, mas bom mesmo é quando você se torna a igreja. Aonde você estiver. E para a gente já caminhar para o final, que meu tempo está acabando ali. Amém? Deus está nos chamando para não pararmos na primeira. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Gálatas 6, 9 vai dizer assim. Gálatas 6, 9. Não nos cansemos de fazer o bem. É uma corrida, irmão. Sabe o que é que falta na gente? Confiar em Deus.
correr junto com Deus. Um adolescente chegou para mim e falou: pastor, eu não consigo me libertar da prostituição. Eu falei: consegue, porque eu me libertei. Consegue. Mas eu não sei se você está disposto a caminhar a segunda milha com Deus. Porque quando você entra nesse ambiente da segunda milha, você entra no ambiente do milagre. Olha o que diz Isaías capítulo 40, versículo 28. Bota aí no 28. Isaías 40, 28. Deu problema aí, foi? Vamos lá. Vou ler aqui. Esse texto não está na minha mensagem. Será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se... Quando eu tenho Deus, eu não ando cansado. Eu até falei nesse instante para os irmãos: estou cansado, mas já subi aqui e já me renovei, irmão. Se tiver outra pregação para fazer hoje de noite, eu faço. Não tem problema nenhum. Sabe por quê? Ele não se cansa nem fica exausto. A sua sabedoria é insondável. Versículo 29. 40, 29. Ele fortalece o e dá grande vigor ao que está sem força. Mas entenda, aonde é que Deus faz isso? Deus faz isso. Volta para o versículo anterior. Ele faz isso quando você entra num ambiente aonde não se cansa mais. É quando você entra no ambiente da segunda milha. É quando você entra no ambiente do sobrenatural. Aí você não vai se cansar. Volta lá para mim, versículo 29. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Versículo 30. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços certamente tropeçam. Versículo 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Versículo 32. Calem-se diante de mim, ó filhas, que as nações renovem as suas forças, que elas se apresentem para se defender. Vamos encontrar-nos para julgar a questão. O que é que a Bíblia está dizendo? É que há um lugar em Deus onde você não se cansa. Há um lugar em Deus que você vai correr a sua segunda milha, que você vai provar do sobrenatural, que você vai viver coisas que você nunca viveu. Em Deus, para a glória de Deus. E esse lugar é a segunda milha que Deus nos chama para viver. Tem mesmo. Que Deus nos chama para viver. Sabe? Então não pare na primeira milha, irmão. O cansaço vem, a vontade de desistir aparece, mas a colheita é certa para aqueles que permanecem. Sabe, querido? Vai ter gente que não vai provar dos milagres que nós temos visto aqui nessa casa. Sabe por quê? Porque não permaneceram. Porque não estão aqui. Aqueles que permanecem, eles provam do milagre. Aqueles que permanecem, veem a provisão de Deus. Então, sabe, querido, o que tem te feito querer parar? Querer desistir, querer jogar a toalha? Sabe, Deus está nos chamando hoje para confiarmos no Senhor. A voarmos como águias, a corrermos e não nos cansarmos. Nós não ficaremos exaustos, nós estaremos correndo a segunda milha na autoridade do nome de Jesus. Às vezes nós não entendemos o que está acontecendo na nossa vida, mas o convite de Deus não é para você entender, o convite de Deus é para você confiar.
Às vezes Deus vai nos mudar, vai nos levar para lugares que a gente nem estava pensando. Às vezes Deus vai nos colocar em situações que a gente nem pensa. Estou passando por essa provação, pastor. Estou passando por essa luta. A tribulação vai gerar em você a confiança em Deus. A provação vai gerar isso na sua vida. E o convite de Deus nessa noite, irmão, é para nós nos erguermos e dizermos para Ele: eu quero caminhar a segunda milha. Eu quero provar do que tem lá atrás. Sabe por quê? Porque para você chegar na terra que emana leite e mel, você tem que passar pelo Mar Vermelho. Sabe por quê? Porque para chegar na terra prometida, Josué teve que passar pelo Rio Jordão. Ele teve que passar por Jericó. Ele teve que passar por Ai. Ele teve que passar por tantas coisas na vida dele. Mas uma coisa, irmão, é certa. Aquele que está em Deus não anda exausto e não anda cansado. Olhe para mim, aquele que anda em Deus não anda exausto e não anda cansado. Abra sua Bíblia, coloca aí comigo, Deuteronômio capítulo 24, para a gente finalizar e orarmos. Deus me lembrou desse texto agora. Não, Josué capítulo 24, Josué. Deixa eu ver aqui o texto. Aleluia. Não, Josué capítulo 14. Abre lá, não é 24 não. 14. Aleluia. Josué capítulo 14, versículo 10. Diz assim o texto da palavra de Deus: pois bem, o Senhor manteve-me, Caleb falando isso, viu? Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu, faz 45 anos. Olhe para mim, 45 anos, repita comigo, 45 anos. E ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com quantos anos? 85 anos de idade. Você sabe quando a promessa foi feita para Caleb, que ele ia receber uma terra? Ele tinha 40 anos. Passou 45 anos. Ainda estou, ao que ele diz no versículo 11. Ainda estou tão forte. Que lugar é esse que a gente não perde a força? Que lugar é esse que a gente não se cansa, que passa 45 anos, mas a gente continua firme no propósito? Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Quando você caminha a segunda milha, irmão, você não perde o vigor, porque você está no ambiente de Deus. A primeira milha é o ambiente dos homens, mas a segunda milha é o ambiente de Deus. E esse é o convite do Senhor para a gente, amém? Eu queria que você ficasse em pé em nome de Jesus.